o Adilson falou um pouquinho mais sobre essas 250 mil famílias que foram criadas, famílias de biodemos. As últimas 2 famílias que foram criadas, e aí eu vou ter que passar logo em seguida já a palavra para o Adilson novamente, porque ele vai conseguir falar com mais propriedade. As últimas 2 famílias que foram criadas, que foi as famílias Iel, né, que aí a gente vai falar sobre Iel Luzbel, já, e a família Val. A família Val foi a última a ser criada. É uma família um pouco menor, né, porque acabou não sendo finalizada, porque era para ela ter mais indivíduos, né, mais seres, né, Adilson? E sim, acabou que foram 600 e poucos, né, da família, alguma coisa assim. 680, se eu não me engano. Tá. Então, essas 2 últimas famílias, a família Iel estava sendo criada e aconteceu o Ragnarok, né? Que aí, para entrar nesse assunto, a gente teria que falar mais um bocado de tempo aqui. Esse Ragnarok foi uma destruição, então, a gente pode falar de algumas locas, e mais Marte, a gente pode falar que chegou a atingir Marte, né? A gente pode falar que foram locas, né? Nessa época existia, o Adilson já vai falar, mas nessa época existia um ser chamado Odin e um ser chamado Kvasir, e vários outros seres, né? Mas a gente está falando aqui para a gente poder resumir mesmo a situação. Esse ser chamado Kvasir, ele era o mesmo espírito de Moros, né? E quando ele chegou nesse conglomerado de realidades, né, que a gente chama, eu não sei qual é a palavra que se diz, mas ele juntou todo esse conhecimento de Moros, né, e jogou novamente pro universo. Ele mirou numa luzinha lá que ele viu, que era aquele vulcão que fica naquele castelo. Como é que é o nome do castelo? Em Edinburgh? Não sei falar o nome. Que eu não sei falar o nome. Enfim, mas que são. Mas que são essas 3 flechas de Moros lá atrás, que Moros jogou e mirou em Marte. Agora, na época de Kvasir, ele reconfigurou isso e jogou novamente, mirando nesse foguinho que ele viu lá, que era esse vulcão. Então, veio parar aqui na Terra, tá? Que daí, mais adiante, se der tempo, a gente vai falar bem rapidamente sobre o resgate dessas 3 flechas de Moros, agora ao tempo da vida do Rogério, que é Jean-Val Elan, tá? Nessa época, Odin, ele, como o Elan fala, ele constituiu um dos melhores e maiores laboratórios alquímicos, né, com um dos melhores DNA, genética, né, como a gente estava falando antes, genética, e já existiam seres em Marte. E assim, Kvasir, que é o mesmo espírito de Moros, né, ajudava nesse processo, era um ser de muita inteligência. Ele foi criado através de uma tigela, com a saliva de vários seres, no momento em que eles fizeram as pazes. Então, ali tinha o que havia de melhor em cada um. Então, assim, é muita coisa para a gente falar, mas resumindo é isso. A Adilson está rindo ali, mas é que é muita coisa, né, Adilson? Então, assim, essa alquimia toda tinha um melhor laboratório genético. Só que esses seres da Trimurti, eles tinham inveja. Por mais que eles são dementes, como o Rogério fala. Então, por disputa, por inveja, por uma série de coisas, acabou que existiu esse Ragnarok, né? Que foi essa destruição de tudo isso. E que também foi jogado bombas que atingiu Marte. Olha o Fábio aqui. Olha, vou ter que dar um oi para o Fábio. Apareceu. Dá um oi aqui para a gente, Fábio. Tudo bem, meus amigos? Desculpa, eu estava no ensaio da banda. Estou devendo vocês aí algumas conversas.
chegar o momento certo. Tá bom. Já tu fala mais com a gente aqui. Vou terminar esse raciocínio e depois Seja bem-vindo, viu, Fábio? Eu que agradeço aí, estou honrado com vocês aí. Que bom que tu está aqui com a gente. Então, assim, aconteceu o Ragnarok. E o Ragnarok, ele acabou com tudo que tinha de mais precioso ali, no sentido dessa alquimia, desse material genético, né? E acabou com esses seres também que tinha em Marte. E o Jean Vauelan fala, depois o Adilson pode explicar melhor, que existe esse rasgo que é visível, que dá para ver em Marte, que é em função dessas bombas que foram jogadas lá. Então, alguns seres que morreram no Ragnarok, e espiritualmente falando, eles já foram diretamente para essas aí, fazendo um link com o que a gente estava falando antes, eles já foram direto para essas últimas 2 famílias que estavam sendo, a família Iel estava terminando de ser construída ali, e a família Val. Então, isso é um dos panos de fundo, como diz o Elan, né? Que muitos espíritos vindo do Ragnarok, que foram mortos ali, foram e constituíram essas famílias, Iel e Val. Mas voltando ainda para a família Iel lá e para a escola de decifração da realidade, do On, do velho codificador de Zian, lá no planeta de Zian, no sistema de Capela, ele na aula inaugural, então ele disse, há feridas na realidade? Ok. Iel Luzbel, pertencia à família Iel, que nem aluno da escola era, inclusive o codificador de Zian, ele escolheu, eu acho, né, Adilson, meio que a dedo, né, ali os seus estudantes, o espírito do Elan, do Jean Vauelan, que na época era um Val, era um desses alunos ali, né, e um desses alunos e grande amigo do velho codificador de Zian, né, Adilson? Estou falando correto aqui, me corrige depois, hein? E aí o Iel Luzbel, então, ele se deparou com uma dessas feridas da realidade. E ele se deparando com isso acabou gerando um conflito, um problema que virou uma pandemia, né? Então, isso acabou primeiro sendo um problema, como que ele diz, político, e depois virou um problema de saúde, né? É isso, Adilson? Virou um problema de saúde. Pode complementar. Pode complementar, por gentileza. Saúde, depois virou um conflito, realmente, conflito armado. Né? Porque depois esses seres partiram para o confronto direto via armamento mesmo, né? Que foi o que ocorreu em vários locais que alguns, vamos dizer assim, viajantes do cosmos que vêm trazer essas notícias para cá falam de conflitos que ocorreram em vários locais, não só nessa região de Capela, mas de Sírios, da região do cinturão de Órion, e vários locais, das Pleiades, vários locais entraram em conflito. Não foi só ali no próprio sistema de órgão, não. Foram vários locais. Tá? Então, a conflagração foi muito grande. E quando você fala que envolveram quase todas as espécies, as famílias de biodemos, e que no final só 19 mundos estavam contaminados. Né? 19 mundos, você supõe, no mínimo, 10 sistemas. No mínimo 10 sistemas. Uhum. No mínimo. Quando a gente fala mundos, são planetas, né, Adilson? Isso. Porque isso também foi uma dificuldade minha. Quando eu comecei a ouvir o Jean Vauelan falando, ele dizia assim, no mundo tal. Eu imaginava o mundo, quando falava mundo, eu imaginava o mundo, todo o universo, né? Até que eu consegui entender o que eram, por exemplo, falando em 19 mundos, que eram 19 planetas, né? Que o planeta Terra estava incluído lá.
Então, quando a gente fala em 19 mundos, a gente está falando em pelo menos 10 sistemas. Então, assim, é bom também a gente falar, porque eu tinha essa dificuldade de entender o que era essa visão de mundo, né? Que o Jean Vauelan falava. É isso. E quando a gente fala de mundos, né? Se você, por exemplo, levar para no caso do sistema acho que é Antares, se eu não me engano é Antares, né? Não é um único planeta, né? Quando você vai verificar, não é um único planeta que se envolveu nesse problema, porque quando esses seres eles debandaram, né, da região do sistema do sistema Ormond, né, eles procuraram refúgio em outros locais, né? E aí você vai para um planeta, para outro, né? E isso pode ocorrer dentro do mesmo sistema. Você ter 2, 3 planetas que eram utilizados como refúgio, né? E isso foi tudo, vamos dizer assim, visitado pelas hostes de Sofia. Eu tô rindo aqui que o Darley colocou. Estão arrasando, boa sintonia. Depois ele colocou, cadê o pandeirinho da sorte? Obrigada, Darley. Ai, que coisa boa. Aqui o Tibério, mais uma vez, muito obrigada pela reflexão. Isso será o futuro para a humanidade, com certeza. Aqui a Sandra. Eu cheguei há pouco e estou gostando. Sigo o Jean Vauelan sempre. Aqui a Tânia colocou o nome do castelo que a gente estava falando. Ó. Edimburgo. Obrigada, Tânia. É que eu confundo Edimburgo com o Hindenburg, que na realidade é um Zeppelin, né, da época do Zeppelin, né? Então, aqui o Mel Gibson. Mel Gibson, obrigada, Mel Gibson. E o Enival está aqui também. Enival, salve, salve. Obrigada, Enival. E vamos ver o que mais aqui. Aqui o que o Valdo colocou. Pulse pensamentos fora o que ensinaram na infância. Idolatria, tirando o culto. Oi, meu amor. Olha quem chegou. A Renatinha. Renatinha, até o Fábio apareceu hoje aqui, ó. Viu só? Tá faltando tu. Bora mandar o link para Renatinha, João, para ela entrar aqui agora no finalzinho da nossa live. Manda aí, Joãozinho. Renatinha aparece aqui com a gente, Renatinha. Bom, pessoal, nós estamos com 2h30 de live e temos 47 pessoas nos assistindo. Olha que bom! Sinal que o pessoal está gostando. Será que a gente fala mais um pouco, Adilson? Vamos adiante ou vamos concluir e deixamos para Amanhã é sábado, eu continuo mais um pouco. De qualquer maneira, eu vou acordar às 5 horas da manhã, meu amor. Independentemente da hora que eu for dormir. Pode mandar. Eu queria só mandar uma pergunta em cima disso aí. A gente dá uma esticadinha de mais uns 10 minutos, talvez. Adilson, quando você fala dos biodemos aí tendo sido explodidos, etc., eles se tornaram provavelmente uma questão espiritual, né? Ternário superior, e os que conseguiram fugir ou se isolar, provavelmente vieram alguns para a Terra. Imaginei naquele Terra Atlântica aí sendo o caminho natural aí de muitos dos que vieram para cá. Terra isolada, outros mundos aí de alguma forma sendo controlados e paliativamente, na gradação temporal aí, foram sendo abertos aí, nós como planeta Terra, fomos os últimos aí dos tais exilados de Capela. Suponho que esse seja o raciocínio aí mais pelo menos do que eu estudei, né, suponho que esteja mais correto aí nesse sentido. Queria que você falasse um pouco mais
desses personagens que hoje se apresentam aí como Bell e outros, provavelmente nessa mesma linha, eles estão como biodemos e de que forma que se apresentam, por que que a gente não consegue, de alguma forma, observá-los, né, mais de perto, no sentido assim, se são seres biológicos, onde que eles estariam, como que a gente poderia acessar, não o Bell, personagens dessa época, personagens dessa rebelião, enfim. Como é que seria isso? Ou eles já estão encarnando? Como que se dá esse processo? Então, Fábio, muitos do que eu consigo compreender, muitos já somos nós. Então, muitos já somos nós. Outros estão nesse espaço intermediário ainda, que o Rogério fala que estão astralizados. Astralizar simplesmente significa que eles passaram para essa região intermediária, que ele chama na trilogia Terra Atlantis de Shambhala, e outros chamam de Shambhala, ou de Shambhala, alguma coisa assim, que seria uma região, né? Nesse caso, seria ali nas proximidades do Himalaia, né? Mas ali no Himalaia é outra coisa, é o Monte Kailash, né? Que é considerada a morada de Shiva, tá? Mas essa região, cara, foram basicamente os Mion. Basicamente os Mion. Os Mion são voltados para o tiro, porrada e bomba. Tá? É por isso que Lei Mion ele agiu como agiu, né? Porque algumas coisas ele não aceitava muito bem, não. Tá? Das atitudes de Sofia, principalmente a questão da passividade e do não atendimento sequer para dar uma resposta do tipo não sei. Entendeu? Então, isso complicou bastante, João. Porque da mesma forma como nós temos aqui na Terra, em várias culturas, por exemplo, na própria cultura hindu, você tem os kshatriyas, ou kshatriyas, que eram as criaturas voltadas para a guerra, né, ou para o conflito armado, também dentro da linha biodemo, tinha aqueles que eram mais voltados não para o uso estritamente da sua capacidade intelectual, mas de outras coisas também. Tá? Então, esses seres eles chegaram num ponto tal de conflito entre eles mesmos que acabaram partindo para o conflito armado. Então, o motivo básico foi é que eles viram todas as portas fechadas para a busca de respostas que hoje nós temos e a gente tenta, na medida do possível, né, ou na medida que a gente pode imaginar, a gente tenta gerar algum tipo de reflexão. E nem isso foi possível para eles, né, da parte de Sofia. Entendeu? Então, isso foi o que gerou mais esses tipos de problemas. Tá bom? Agora, eu perdi a minha linha do que eu estava falando para o Fábio. Lembra aí, Fábio, como é que ele estava te respondendo? Dessa astralização, né, aí a gente não tem essa conexão natural, porque não estão na terceira dimensão, provavelmente na terceira densidade, como o Ari Barbosa costuma chamar. Sim. E aí, nesse sentido, eles ficam meio que inacessíveis, talvez através da mediunidade de alguns, ou através dos desdobramentos, enfim. Evolui aí, se é que eu consegui me fazer... Não, sim, peguei. De fato, como ocorre com a própria Giane, né? A Giane Miranda,
nossa querida, ela é uma graça, é uma linda. Ela, como médium, né, dentro da capacidade dela, ela consegue acessar esse ser. E esse ser consegue, vibratoriamente, acessar os arquivos dela própria e fazer uso, troca de arquivos entre eles para que ela possa escrever e discorrer sobre aquilo que ele quer passar daquilo que eles vivenciaram, né? Então, o que a gente pode dizer? Que seria um nível de dimensão, da forma como eu entendo, um nível de dimensão intermediário. Ele não é um ser espiritual, tá? Não é um ser espiritual, porque ele, em tese, não perdeu o corpo físico dele, tá? Mas também não é um ser material, né? Ou seja, ele está numa região intermediária em que ele consegue acessar vibratoriamente o cérebro de Gianni. Da mesma forma como o próprio Lénion, que também estava nessa condição astralizada, conseguia acessar o cérebro das criaturas que ele pretendia influenciar. No caso, o mais comum da gente se lembrar aí do próprio Hitler. E de várias outras criaturas que ele também jogou contra as obras de Javé ou do próprio Sofia, né? Que, sendo Sofia o representante direto de Javé, aqui nesse nosso universo, ele se postou a partir desse curto-circuito que praticamente ocorreu com ele, que não foi o que de fato ocorreu com Iaulos Bell, né, que para mim eu não curto muito esse nome, né? Eu gosto mais do nome pelo qual eu tenho respeito, né? Pelo qual eu tenho respeito, que é o nome de Lúcifer mesmo, que é o portador da luz porque justamente ele, embora também, em algumas circunstâncias, o próprio Jesus, né, poderia ter sido chamado de Lúcifer, né, de portador da luz, né, o que não seria nenhum demérito ou nenhuma agressão ou nenhum xingamento para ele, tá? Então, essas criaturas, elas se encontram nessa região intermediária, que é de onde surgiu o projeto, a mensagem Talm, de onde surgiu a mensagem Talm, onde um dos biodemos que lá se encontravam astralizados, ele passou a ter determinados tipos de comportamento psíquico que fez com que ele, de fato, começasse a ler coisas e a encontrar coisas nessa região que eram construções fenvãs, né? E daí surge uma série, para quem lê o livro Terra Atlantis, ou a trilogia Terra Atlantis, e não para olhar esse aspecto, então não percebeu, de fato, o que realmente, onde realmente, em que nível realmente se situa essa trilogia. Porque ali, o Rogério, ele fala de várias coisas que muitas pessoas não perceberam, muitas pessoas não fizeram a leitura que poderiam ter feito, né? E eu não me vanglorio disso, ou de nada daquilo que tenha conseguido perceber, porque isso é à custa de bastante observação. Dedicação mesmo, né? E uma delas foi a própria mensagem Talm, né? Que quando eu peguei aquilo ali, eu vi a preciosidade que a gente tinha em 15 frases, mais um título, né? E eu consegui produzir uma interpretação segundo a minha linha de raciocínio. Pode ser que outros venham produzir outras interpretações, né? E que mais para frente eu pegue aquilo lá e reveja vários conceitos ou acrescente outras coisas,
porque nada é definitivo, né? Nada é definitivo. Tudo é mutável, né? Da mesma forma como nós, essa própria dimensão, ela é mutável. E algum dia, Fábio, ela vai ser acessível para nós. Ela vai Até ser onde eu possível. sei, essa astralização foi tecnológica, né? Se eu não me Sim, engano, foi. Então, assim, do mesmo jeito que eles astralizaram, possivelmente eles podem se apresentar, né? E talvez seja uma das formas, né? Essa seja uma das formas desse novo contato a partir do movimento que se prevê aí do retorno de Sofia. sim. Suponho que isso Deve ingressa aí ocorrer. dentro desse pacote. Deve ocorrer, sim. Então, seria uma forma, né? Se, se nós ainda, se nós estivermos fisicamente e mentalmente capacitados, talvez a gente mesmo, ou aqueles que foram ex-biodemos, possam ter na sua própria estrutura mental, genética, na sua estrutura física, a capacidade de poder vivenciar esse tipo de experimento. Então, isso eu acho bacana. Isso eu acho uma possibilidade Você interessante. acha, você acha, disso, que isso não estaria aberto ao homem comum, ao homem médio? Eu penso o seguinte, que somente eu penso que vai estar aberto àqueles que tiveram algum tipo de ligação com uma dessas famílias que estão ligadas ao processador Val. Então, seriam alguns Yel, alguns Mion, alguns Shalom, alguns Val, quer dizer, todos os Val, esses que tenham ligação com o processador, talvez consigam suportar o processo de astralização e depois, e posterior retorno à normalidade. Tá? Mas quem não está ligado a esse processo, eu penso que não. Porque é uma questão de afinidade com o processador. Não, tudo bem, essa questão de se astralizar eu até compactuo aí com o seu raciocínio. Mas eu digo assim, em relação ao homem normal, utilizando os 5 sentidos comuns, do homem médio, o homem normal, não conseguiria visualizar? Eu acredito que até na proposta da integração, né, cósmica, isso seja meio que natural. Não, penso que não. Penso que não. Eu penso que vai continuar vedado ainda somente aqueles que têm ou são clarividentes ou têm algum grau de mediunidade, o que a gente chama de mediunidade, que nós vamos descobrir que essa questão de mediunidade é algo um pouco diferente daquilo que a gente pensa compreender, né? Vai para mim, no meu modo de pensar e de entender, essa condição de acessar, desse tipo de acesso, ainda vai continuar vedado. Ainda vai continuar vedado. Por quê? Por quê? Se você é um praticante de algum tipo de meditação e você consegue produzir psiquicamente, fisicamente, porque é uma produção psíquica e física do ser humano, viagem astral, ou seja, separar o seu eu astral do corpo físico, você consegue acessar essas regiões. Se você não é praticante disso, não tem como. Não é algo assim como se fosse você pegar uma cortina, abrir e você olhar para o lado de lá. Entendeu? Não é algo assim, porque muitas pessoas não iriam muito gostar de algumas coisas que iriam ver. E queriam ver ao seu próprio lado, entendeu, Fábio? Porque não. Se a gente for entender, a gente vive aqui em contato direto com o umbral. Isso aqui nosso é umbral. No mínimo. Alguns lugares a gente poderia chamar de regiões trevosas na Terra. Tá? Agora, aquilo que se apresenta para quem tem
a capacidade da clarividência, cara, é muito complicado de um ser humano normal olhar para isso e não perder a sanidade. Entendeu? É por isso que penso eu que ainda por algum bom tempo isso deve continuar vedado. Tá? Nas palestras que eu tenho, eu não acompanhei ainda os 100% das palestras do professor Rogério, eu já estou nessa busca incessante aí, mas parece que para cada palestra que eu vejo, ele produz mais umas 3, né? Aí, nesse sentido, eu percebo que ele sempre menciona essa necessidade de ter algum tipo de choque de realidade, alguma coisa mais pujante aí no sentido. Então, por isso que eu estou mais pretenso a assimilar ou aceitar essa ideia de que o homem comum vai passar a ver. De outra forma, aquela questão aí até desse paralelismo com separação do joio do trigo e tal, e o desenvolvimento do quarto cérebro, né, alguma coisa nesse sentido também. Acredito que algumas questões relacionadas a uma nova percepção, enfim, desse paralelo todo que a gente acaba vendo em outras fontes de informação, né, fora da RC, e sem conflitar, de certa forma, com esse raciocínio, mas, por exemplo, quando você vê as pessoas falando sobre a passagem pelo cinturão, essa exposição, né, esqueci agora o nome da constelação lá, do centro do universo, né, nosso da Via Láctea lá, Aldebaran, enfim, coisas dessa natureza, se colocando aí também como um momento temporal que favoreça essas aberturas, acredito que isso seja um pouco mais abrangente, suponho. Agora, realmente uma conexão um pouco mais íntima, até pegando alguns raciocínios relacionados, por exemplo, a essa busca que me parece o próprio professor Rogério está migrando nessas diferentes cidades aí, até onde eu percebo, fazendo um papel de arrebanhamento de alguns personagens encarnados, né, se não também desencarnados. Eu acho que isso tende a ampliar essa questão para níveis um pouco mais universais aqui. Essa é a minha linha de raciocínio. Sobre esse aspecto, você tem razão, porque essas viagens que ele faz para vários lugares não são aleatórias, não são aleatórias. Você mesmo, eu não sei há quanto tempo você segue o Rogério. 5 anos, basicamente. 5 anos. Tem outras pessoas que começaram a seguir há mais tempo, que é o caso. Como é que... Puxa vida. Eu sou péssimo para... Eu sou péssimo. É alguém do nosso grupo? A Tati? Berriel? Não, homem. Ele fez aquele monte de vídeos. O Cristiano? Isso! Uhum. Cristiano. Ó, quando eu peguei alguns textos do Cristiano, falei, cara, a gente precisa de pessoas que pensem como você está pensando. Não importa se isso está certo ou se está errado. Né? O Rogério sempre fala isso, Fábio. Tá? Então, essas idas e vindas dele para vários lugares, né, tem essa propriedade. Quando você ouve alguma coisa daquilo que ele fala, cara, aquilo ali te dá um beliscão. Sabe aquele beliscão que você toma assim na costela, assim, e que você dá até aquele pulo? Né? É mais ou menos isso, Fábio, que ele está fazendo. Ele tá... Mas nem todos sentem, né? Nem todos sentem. Por quê? Porque é por isso que ele precisa ir para vários lugares, porque aqueles que sentem, porque nós... Sabe aquela questão do 100º macaco, que a gente sempre fala?
Sabe a questão do centésimo macaco? Tá fechado o seu microfone. Ele está precisando, na verdade, arrebanhar milhares, né, num pensamento comum, numa egrégora comum, para poder fazer aquele movimento do Javé, né? Criar uma massa crítica, né? Isso. Exato. Só que esse número aí, hoje, ele falava que era em torno de umas 500 milhões de pessoas, mais ou menos, para dar a base para que o campo mórfico da espécie... Quantos é agora, João? 400 milhões. 400 milhões de pessoas. 400 milhões. Você acha que em 18 mil anos a gente consegue isso, Fábio? Se ampliar esse número de encarnados, se ninguém acabar com a humanidade antes, né? E na realidade... na realidade, 18 mil anos é um tempo razoável. Um tempo razoável. Mas o que acontece? O que ocorre é o seguinte: o que ocorre é que nós precisamos criar uma massa mínima para que essa massa mínima pensante que entenda o que é decifrar a realidade possa se tornar núcleos de propagação de conhecimento. Quando você tem... o que ocorre num processo de fissão nuclear? Você lança um feixe de prótons, esses prótons atingem núcleos atômicos, esses núcleos atômicos eles arrebentam, espalham outros prótons que atingem mais núcleos atômicos, mais, e isso ocorre uma reação em cadeia. É esse o espírito da coisa. É essa a busca que ele está fazendo. Entendeu? É por isso que ele está indo para tantos lugares. Sim. Inclusive para Vitória. Vitória. Para lugares logo, que ele logo foi. Tem, não, e ele faz essa peregrinação, eu acho muito interessante, né? E ele vai para poucos, às vezes, né? A lógica está chegando um nível de cansaço, dada a idade, dado o serviço maravilhoso que ele já fez na vida dele, de uma vida, né? Mas acho que até mais de uma vida, se for considerar um homem médio. Ele tem uma capacidade de trabalho gigantesca, mas ele faz, parece-me que faz aquele trabalhinho de formiguinha que vai lá por conta da ovelha desgarrada, né? Sim. Então, é muito interessante e louvável nesse sentido, né? E às vezes a gente esmorece aí por muito menos. E, de certa forma, é um pouco disso que eu estou tentando sintonizar para reavivar alguns pontos da minha jornada aqui. O Lucas aqui está perguntando se essa massa crítica precisa estar encarnada. Eu penso que sim, né? Porque é através do ser humano, né? Que a gente vai chegar nessa especiação. Sim. Não adianta ser espírito. Tem essa sensação também. Penso que o João Vauelan sempre fala isso, que é através do nosso eu humano, dessa vida aqui, que a gente consegue evoluir. Porque espiritualmente não. Com um detalhe, sem criar religião. Religião. Entendeu? Esse que é o principal detalhe. Você estudar aquilo que você estuda porque você estuda. Não porque você é devoto de algo. Não ser devoto de São Elan. Entendeu? Não é nem bom falar isso. Porque é complicado. A grande parte das pessoas não tratam ele como um ser humano normal, que ele é. Ele é. Uhum. Entendeu? Ele come carne, inclusive. Sim. Ele toma caipirinha, inclusive. Ele sente sono. Ele gosto, vai ao banheiro. Sabe o que é isso aqui? Ele é avô. Sabe o que é isso aqui? É um pailheiro. Exatamente. Está aqui do meu lado. Na hora que a gente terminar a live, eu vou acender meu paeiro. E sabe ser bom? Sim. Eu sou pior ser humano por causa disso? Não. Não penso que não. Não penso que não. Entendeu? Eu gosto. Você gosta de tomar uma cerveja. Você é um péssimo ser humano por causa disso?
O João gosta de tomar uma caipirinha, também é um péssimo ser humano por causa disso? O Fábio eu já não sei. O Fábio eu sei que ele gosta de café. Eu gosto mais do cafezinho, mas eu não vou sentar à mesa com vocês e ficar abstêmio, não. Então, pô, são das poucas coisas que a gente pode fazer, infelizmente, às vezes, às custas de outros seres vivos, né? Que mantém o nosso corpo existindo. É isso. Comer, beber, né? Dormir. Isso faz Sim. parte do nosso modo de vida. E o Rogério mesmo fala. O Rogério mesmo comentou que ele já fumou na vida dele. Sim. E que só quem já fumou um cigarro sabe o quanto que é bom a sensação daquele momento. Só que tu não pode... existe uma diferença, né? Entre você fumar e ser escravo. Isso, então, exatamente. Fala, você consegue ficar um dia sem fumar? Vou sofrer um pouco, mas claro que eu consigo. Não, mas consegue. Tu tem o controle da situação, né? Tem que ter o controle da situação. E não ser controlado por outros seres, né? Exatamente. Gente, nós vamos fechar 3 horas de live. A gente não chegou nem na metade da relaçãozinha que eu tinha feito. Não chegamos nem na metade. Esse aqui não é mental, não, mano. Eu acho que a gente pode fazer essa live 2 para não ficar... E olha, eu vou te dizer, a gente chegou a quase 3 horas de live. Chegamos já a 3 horas de live, já fechou. E nós estamos com 42 pessoas assistindo, então está sendo muito bom. E as pessoas estão comentando muito aqui. O Otto, nosso amigo Otto, gaúcho de Brasília, comentou aqui muita coisa também, viu, Otto? Obrigada pela tua presença. É um queridão esse Otto. Esse Otto. Tem que fazer uma live de gaúchos qualquer hora dessa. Mas bah, eu só digo bah, né? Porque bah é a expressão gaudéria que serve para tudo. Você lembra daquela figurinha? Eu queria continuar falando aqui, porque a gente ainda tem muita coisa, mas vamos marcar, então, a segunda live, para a gente continuar falando, então, sobre Sofia, sobre os seres biodemos, sobre a rebelião de Lúcifer, sobre esse isolamento desses mundos. Hoje em dia, o planeta Terra é o último planeta exilado, né, Dilson? Nós precisamos, então, trabalhar essa questão da reintegração cósmica. A gente também é importante, eu vou tentar fazer uma conclusão aqui, mas eu estou pulando uma série de etapas aqui que a gente deveria explicar, inclusive sobre Jesus, sobre o Javé, que queria que Jesus fosse esse Messias violento, que ele não foi, ele queria... ele queria essa nova aliança, né? Essa aliança por amor. E Jesus tinha poderes para isso. E Jesus usava os seus poderes para ajudar as pessoas pobres, as pessoas menos favorecidas. Ele não usava o seu poder para ser um Messias violento, como Javé queria. Ou então, rico. assim, muita... Oi? Ou rico. Isso, a gente tem muita coisa para falar. Eu gostaria de falar, Cris, eu não tenho com quem conversar sobre esse assunto, mas agora tu tem, mulher. Tu tem os estagiários do caos. A gente tem um grupo de WhatsApp e a gente se encontra também aqui em Goiânia, não sei de onde que tu és, mas na descrição dessa live, na descrição do nosso canal, tem o link para te entrar no nosso grupo, tá? Sinta-se já bem-vinda e acolhida, porque aqui todo mundo tem um pouquinho de maluquice e de ovelha negra na família, como a gente falou no início da live. Aqui a gente se acolhe, todo mundo fala a mesma língua. Então, assim, como eu estava falando, a gente vai continuar essa live, tá? Falando um pouco também sobre a vida de Jesus, sobre a transfiguração de Jesus, sobre os anjos de Sofia, sobre como foi a crucificação de Jesus, sobre ele tentar retornar
esses elétrons para Sofia. Vamos falar um pouco, então, sobre como Jesus passou a ser de bandido para herói, né? Para o Império Romano, porque o Império Romano foi quem crucificou Jesus, ele era o bandido, e aí ele passou a ser herói, no século IV, né? Mais ou menos. A gente vai falar sobre isso numa próxima live. Aí nós vamos falar, para fazer esse resumo final aqui, sobre as 3 grandes revelações que Jean Vauelan explica para a gente. Então, foram 3 encarnações de Jean Vauelan, que é o nosso professor Rogério de Almeida Freitas, que ele diz que a primeira grande revelação foi a revelação de Kapila, na Índia, onde foi a revelação psíquica, onde ele explicou para a humanidade, ele mostrou para a humanidade que ela poderia ousar pensar. Então, seria a primeira grande revelação, revelação psíquica de Kapila. A segunda grande revelação, que também é o mesmo espírito de Rogério, que foi na época de Allan Kardec, que foi a revelação que nos mostrou que espíritos existem. Então, é a grande revelação espiritual. Então, teve a revelação psíquica, revelação espiritual, e hoje nós estamos no início de uma longa caminhada, que é a revelação cósmica, ao tempo de Jean Vauelan, Rogério de Almeida Freitas, que é a revelação cósmica que nos mostra que extraterrestres existem e que nós somos irmãos cósmicos, nós somos uma grande família e que está todo mundo no mesmo barco e que a gente tem que se unir, nem que seja na hora do desespero, como diz Jean Vauelan. Então, a gente tem que se ver de igual para igual. Não existe ninguém melhor, a gente não é nada. Nós somos irmãos, a gente precisa um do outro, a gente precisa se ajudar. E a gente não precisa olhar para o abismo, aliás, a gente olha para o abismo, mas a gente tem que procurar o equilíbrio, né? Aquele caminho do meio, para a gente poder, de uma certa forma, fazer um pouquinho de vista grossa aqui, outra ali, para poder continuar a nossa caminhada. E tentando procurar viver dignamente, com amor, viver dignamente, fazer o minha culpa diariamente, como Jean Vauelan fala. Aqui em casa eu faço isso com as minhas filhas, que são pequenininhas. Então a gente sempre tenta procurar, pensar o que a gente pode fazer de melhor no dia seguinte, sempre respeitando os outros, com humildade no coração, assim como vocês que estão aqui hoje. Com muita humildade, aceitaram o meu convite. A Dilson, que é um homem que sabe tanto, e com muita humildade e generosidade está aqui, nos ajudando, me ouvindo, olha só, me ouvindo. O João, o Fábio, muito obrigada pela presença de todos vocês. E nós somos todos uma grande família. Então, esse é talvez o grande propósito da revelação cósmica. É essa reintegração cósmica, como o Reinaldo bem falou naquela live que nós fizemos, né? Que o início da revelação cósmica, o nome era reintegração cósmica, era isso, não era? Por quê? Porque a gente tem que se reintegrar ao convívio cósmico. Nós somos um planeta isolado, em função dessa rebelião de Lúcifer e tal, que a gente vai conversar melhor numa próxima live. Estou errada ou é mais ou menos isso? Estou na linha de raciocínio aí. O que vocês acham? Agora vocês façam as conclusões finais aí, porque a gente está com 3 horas, quase 3 horas e 10 de live. E eu já vou agradecendo mais uma vez, meninos. Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui. E falem um pouquinho para a gente encerrar. E a gente faz uma segunda live, tá? Assim como a mensagem Talme, hein? Que tem que ter a parte 2. Falei. A do Flávio Vale está lá esperando ainda, a segunda parte. Mas a nossa não pode demorar muito assim. Não, a nossa não vai demorar desse jeito, não. Fale aí um pouquinho, Dilson, para a gente encerrar. Bom, eu que entrei por último, acho que eu vou me despedir primeiro, de trás para frente. Agradeço aí o convite, eu me sinto sempre honrado de estar com vocês. Estou devendo aí uma conversa da Engenharia do Caos, que está anunciada aí pelo João. Ela não terá um caráter tão
propedêutico no sentido da RC propriamente dita, mas do que está por trás na vida, no que eu chamaria de mais próximo ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, tentando levar notícias, no final das contas, de que a gente precisa se melhorar bastante como ser humano, na linha do nosso dia a dia, do mais comum. Mas isso é motivo para uma outra conversa. Eu agradeço vocês aí pela oportunidade. Fica com o meu abraço aí, Adilson, o João, vida nova para você, boa sorte, sucesso, e obrigado você, Denise. Grande abraço a todos. Deixa eu posso falar? Fabinho, adorei os bombons. A canequinha já usei uma vez. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Você foi ótimo passando aqui em casa. Né? Você sabe a simplicidade que a gente vive, mas mesmo assim a gente leva a nossa vida da melhor maneira como a gente pode. Entendeu? Então, diante disso, né, eu também agradeço, obviamente, a Denise pelo convite, sempre vou estar disposto, sempre vou estar à disposição. Olinha, que eu nem preciso falar, eu amo esse rapaz aí, né? Ele pode achar que isso é meio assim estranho, mas é de irmão mesmo, tá? Tá bom? Aí a gente fica à disposição para quando for agendada a nossa segunda, porque eu sei que vai ter a terceira. Mas eu acho que a gente conseguiu desenvolver bem, assim, até. Sim, Foi legal. Porque na realidade a gente passou assim bem, teve uma coisa que a gente passou bem alto assim e bem rápido por cima, né? Fevans, por exemplo, tu mencionou uma vez só essa palavra. E Então, aí quem tá ouvindo aqui pela primeira vez, né, por exemplo, não vai entender. Assim. Mais uma só sobre Fevans. Falar dos Fenvans Transvem, dos Fenvans das cidades Fenvans, né? Tem muita coisa. Sim, porque eles estão interferindo aqui, sabia? Somos nós. Eles estão interferindo. De lá. Então, querida, só agradecer a vocês ao convite. A gente nem falou de Pandora também, gente. A gente nem falou sobre Pandora. A gente não falou sobre os Anunnakis. A gente não falou sobre o Gene Fox P2. Ih, tem muita coisa. A gente não chegou neles ainda, mulher. Estamos lá na rebelião do Lúcifer ainda. A gente não chegou ainda. Então, nós vamos ter que fazer, Adilson. Vamos ver se a gente faz na semana que vem já, essa parte 2 aí, da relaçãozinha lá. Porque muita gente elogiou, muita gente gostou, e eu acho que é importante. João, fale aí um pouquinho para nós. Só uma boa noite mesmo. E muito agradecido. Só uma boa noite, João. Obrigada, João, por tudo que tu está fazendo aqui por nós, pela ajuda em vários canais, está ajudando o canal da Tati, da Lilian, do Adilson, o nosso aqui. Nossa, está sendo um trabalho maravilhoso. Muito obrigada, João. Obrigado mesmo, João. Parabéns aí pela sua se vontade de fazer tudo isso, essa dedicação toda que você está dando. Ele está fazendo os cortes das lives, tem trabalhado noite e dia, às vezes de madrugada ele me manda coisa, eu vou ver no outro dia, e o homem está lá trabalhando e fazendo e acontecendo. E aí, por conta disso, a gente chegou a mais de 1.000 inscritos, porque não é fácil, sabe? Um canal assim começando, e tem tudo para a gente conseguir levar aí bastante conhecimento e esses nossos assuntos aí para muita gente. Muito obrigada, João. Então, a gente marca a nossa próxima live, tá, gente? Vamos ver se a gente marca para a semana que vem. Um beijão no coração de todos vocês, tá? Muito obrigada.